Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Estão estudando, fazendo as atividades? Espero que sim, tá? Porque em breve, se Deus quiser, nós voltaremos a estarmos juntos, né? Novamente. Só esse negócio aí passar, aí nós voltaremos nossa vida normal com as aulas presenciais, aonde vocês poderão tirar todas as dúvidas pessoalmente, tá bom? E aprender um pouquinho a mais. Nossa aula de geografia, né? Para você que está aí do outro lado da tela, te desejo um bom dia. Na aula passada de geografia, nós falamos sobre produção, circulação e consumo. Nós falamos sobre matéria-prima, né, que é a principal substância que é usado para fabricar um produto. Nós falamos sobre a origem animal, né, que ela pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Animal, carne, vegetal, que são extraídas das plantas. Mineral, extraída do solo, né? Um exemplo, sal de cozinha. Nós também falamos dos produtos que podem ser consumidos da forma natural, né? Por exemplo, as frutas, ou que pode ser também industrializado. E foi para casa a página 68, que eu não trouxe a correção porque são questões pessoais. Somente a questão 5 você iria fazer uma pesquisa sobre a matéria-prima do sal, né? Que acredito que vocês tenham pesquisado, eu vou ler para vocês o que eu encontrei, né? O que pode ser dizer a respeito da questão. Será que podemos consumir esse sal assim que ele sai das salinas? Por quê? A gente não podemos, né, consumir assim que ele sai da salina. Por quê? Porque é necessário passar por tratamento, pois o sal é um tipo de matéria-prima que precisa ser industrializado para ser consumido, certo? E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre circulação de bens. Os bens de serviço são considerados utilidades econômicas que satisfazem as nossas necessidades. Depois que o produto é produzido, ou seja, criado, ele deve ser levado para o consumidor. Então, bem de serviço é isso, né? São utilidades econômicas. E essas utilidades, elas satisfazem as nossas necessidades. Por exemplo, uma televisão, né? Um exemplo. Após ela ser produzida, ela chega até ao consumidor, que somos nós. A circulação de um produto consiste no ato de encaminhar os bens para o seu consumo. Quando os bens de valor econômico entram no campo de circulação, recebemos o nome de mercadoria. Então, a circulação de um produto é isso, né? É quando ele é encaminhado até o consumidor, certo? E quando esse bem de valor, né, que é econômico, ele entra no campo de circulação, ou seja, no comércio, ele é chamado de mercadorias. As mercadorias englobam qualquer bem produzido que se encontra longe de seu local de produção ou de venda, seja porque uma pessoa o comprou, seja porque trocou por outra. Diferentemente dos bens em circulação, os chamados imóveis, ou seja, os prédios, estabelecimentos, residências ou comerciais, não podem ser considerados como mercadoria pelo motivo de não se moverem nem poderem ser deslocados em trocas, ou seja, existe uma diferença entre as mercadorias, né, e os imóveis. Que são imóveis? São os estabelecimentos, como uma casa, né?
ela não pode ser considerada uma mercadoria, né? Por quê? Porque eu não posso vender, quando eu vendo uma casa, eu não posso pegar a casa, né, tirar do seu lugar para entregar ao comprador. Essa atividade, para vocês realizarem desse conteúdo, né, que as questões são pessoais, por isso, né, então você, por exemplo, escreva o nome de alguns produtos que você geralmente consome. Aí você vai escrever o nome deles. São todas pessoais. Agora nós iremos falar sobre produção e consumo. A relação entre produção e consumo busca diminuir o impacto dos processos de desenvolvimento econômico e social, visando uma mudança na mentalidade da sociedade, no sentido de conscientizar a população no processo de produção e o consumo sustentável, né? Então, produção e consumo, eles vêm pensando dessa maneira, de desenvolver uma economia social que vise a conscientizar a população a adquirir produtos sustentáveis, né? Quantas propagandas, né? O que faz com que a gente compre, né? Às vezes a gente compra até coisas que a gente não está precisando, são as propagandas, né? Elas são utilizadas com esse finco, né? No dia a dia, as propagandas nos incentivam a comprar produtos novos para substituir os mais antigos, que muitas vezes ainda podem ser usados, como brinquedos, roupas, sapatos, mas que infelizmente são transformados em lixo, né? Às vezes a gente tem um sapato e vê a propaganda de outro, né, que foi lançado, e a gente compra. Às vezes a gente acaba nem usando o que já tem em casa e nem o que comprou. E com o tempo, o que esse sapato vai se transformar? Em lixo, né? A vida agitada e o corre-corre nos leva a consumir produtos descartáveis. Fraldas, né? Sucos industrializados. Com isso, acabamos contribuindo para a degradação do ambiente, produzindo mais lixo e nos tornando cada dia mais consumista, né? É muito mais prático eu comprar um suco no mercado do que eu fazer um suco em casa, né? E a embalagem do suco vai para onde? Para o lixo, né? Quanto consumo? Vivemos numa sociedade de consumo. O tempo todo somos convidados a consumir alguma coisa. É verdade, pessoal? É verdade. Muitas vezes compramos coisas que nem sempre estamos precisando e que não são essenciais. Podemos dizer que são supérfluas. O que é uma coisa supérflua? Que não tem tanta utilidade, né? Que a gente pode viver sem ela. Mais na frente você vai ver um pouquinho a mais sobre essa palavra. Por exemplo, você tem um tênis que ainda está novo, mas aparece um modelo mais moderno e você deseja comprá-lo só para ir a uma festa do colégio. Verdade, né? Nós somos consumistas. Chamamos de consumismo esse desejo constante de comprar produtos que não estamos precisando. Verdade, né? Consumismo é isso, é comprar aquilo que nós não estamos realmente precisando, que a gente pode passar sem ele. No livro de vocês tem, enquanto isso na escola, essa historinha, aí vocês dêem uma lida, é bem interessante, tá bom? Vários fatores levam ao consumo. A gente vai conhecer quais são esses. Primeiro é a propaganda, né, do produto, a praticidade que o produto pode proporcionar e até mesmo demonstrar à sociedade o status relacionado àquela compra. Ou seja, eu não estou precisando de uma bolsa, mas eu vi uma propaganda de uma bolsa, né, e a bolsa é de marca, é cara, então eu quero mostrar status à sociedade. Eu vou lá e compro. Sem falar que o consumismo leva muitas pessoas a adquirirem dívidas, certo? Alguns dos produtos que compramos acabam sendo jogados fora, sem sequer usarmos direito. E isso
prova que eles são produzidos desnecessariamente. Verdade, né? Produto que é produzido desnecessariamente e que a gente compra sem estar precisando também. O consumo exagerado desses produtos desnecessários e o descarte irresponsável desses bens é um fator que contribui para o surgimento de problemas ambientais. O consumo responsável dos produtos ajuda a agredir menos ao meio ambiente. Então, quando a gente consome muitos produtos que não precisamos, ele acaba agredindo o meio ambiente. E quando a gente deixa de usar esses produtos, de comprar, ele ajuda ao meio ambiente, né? Ele não agride. Nós não estamos agredindo o meio ambiente. Consumir produtos reciclados é uma maneira. Rejeitar produtos de recursos não renováveis, rejeitar produtos feitos de componentes nocivos, comprar apenas o que realmente necessitamos. Também é uma maneira de não poluir o meio ambiente com lixo, né? Aquilo que a gente chama de lixo. Atenção, podemos classificar o consumo em 2 grupos. O primeiro grupo é o de nossas necessidades básicas, fundamentais. Quais são as nossas necessidades básicas, fundamentais? A comida, que a gente não pode deixar de viver. Por exemplo, a gente tem que comer, a gente tem que ter um lugar para morar, né? A gente tem que ter assistência médica, tem que educação, a necessidade básica, certo? E o segundo grupo é os supérfluos, que a gente falou lá atrás, que são nossos desejos. Eles não são, eles são dispensáveis, né? Diferente das necessidades básicas, esses aqui supérfluos, eles são dispensáveis. A gente pode viver sem eles, a gente pode viver sem comprar um sapato novo, sem comprar uma bolsa, né? Sem comprar um tênis. A gente pode viver sem essas coisas. Embora nos tragam muito prazer, né? Embora esse grupo aqui dos supérfluos nos traga prazer, pois são gostosos, interessantes e bonitos, né? Podemos viver sem eles. Traz prazer, é bonito, é gostoso, é da moda, mas podemos viver sem eles. As necessidades e os desejos, né? Comida é uma necessidade, lazer é uma necessidade, vestuário e moradia. Restaurantes caros e lanchonetes são desejos, tá? Você deu leia um pouquinho a mais aí no quadrinho do livro de vocês. Tem essa atividade. Complete a tabela de acordo com suas necessidades e desejos. Aquele que para você é uma necessidade, você escreve nessa coluna, que é um desejo na segunda. Procure no caça-palavra as necessidades básicas do ser humano, aquilo que a gente não pode deixar de viver, né, sem elas. Também tem essa atividade, que são questões pessoais, tá bom? Só a 4 que não é pessoal. Então, vocês leiam e respondam de acordo com cada pergunta. A nossa agenda, Geografia, páginas 69 a 76. Quando vocês terminarem de assistir a videoaula de Geografia, acompanhar no seu livro, ler os conteúdos, resolver as atividades, aí vocês dão uma pequena pausa, né? Aí você levanta, estica o corpo, toma água, vai ao banheiro e volta para a nossa aula de História, tá bom? Agora, né, nós vamos para a nossa aula de História, certo? E iniciando com as correções. Lembra o que a gente estudou na aula passada? Nós falamos sobre o quê? Sobre a cultura indígena. Nós conhecemos um pouco da cultura indígena. E aqui eu trouxe
As correções das atividades. Na questão 1, responda as questões. Quais são as pessoas que são líderes da tribo, né, das tribos indígenas? O cacique e o pajé. Aí você dê uma lida, compare a sua resposta com a do slide, tá bom? 3. Marque e escreva as respostas que completam corretamente cada alternativa a seguir. Nas ocas vivem muitas famílias, né? A 7. Pesquisa e escreva informações sobre casamento indígena, como é: o rapaz não se casa logo, a moça sim. O rito do casamento indígena pode ser combinado quando os noivos ainda são crianças. Então essa é uma cultura indígena. A 9. Responda ao que se pede. Como são feitos objetos indígenas? São feitos com produtos da natureza, né? Tudo da natureza. Porém, os indígenas respeitam muito o meio ambiente, retirando somente o necessário para a sua sobrevivência. Então, os indígenas, eles têm essa relação muito bonita com a natureza. Eles retiram da natureza só o que eles precisam, né? Diferente de nós, que somos egoístas, né? Consumistas, certo? E hoje nós iremos falar sobre habitações indígenas. O que são habitações? As moradias dos indígenas, né? Entre os grupos indígenas há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive, né? Então essa construção depende de cada grupo de pessoa, né? A oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra oca tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani, que são imagens de habitações indígenas, né? Essa habitação aqui ela é um pouco elevada do solo. Provavelmente seja porque no período de inverno esse lugar ele fique com água, né? É chamada de pau a pique. Essa daqui é no próprio solo mesmo, né? E essa outra, tá bom? Que tá no livro de vocês. Aí tem assim: as ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes: circular, elíptica ou semi-elíptica, retangular ou poligonal. A forma da oca vai depender da tribo. Então, o que ele está querendo dizer com esta palavrinha? Elíptica, né? Ele está se referindo ao formato, né? Cilíndrico, né? Ela pode ser cilíndrica, cônica, por exemplo, né? E tem um centro de sustentação, que é essa varinha aqui, né? Essa madeira, e algumas outras distribuídas ao seu lado, né? Então isso é uma forma elíptica, uma forma de construção elíptica indígenas. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, grandes, né? Porque são sempre locais coletivos, né? Então, por isso é que tem que ser amplo, grande, porque é coletivo, moram várias pessoas. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque normalmente não abrigam apenas uma família, mas várias.
Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Os indígenas, aparentemente, são pessoas que são unidas, né? Eles dividem o mesmo espaço. As ocas são construídas em mutirão. Todos os homens participam. Eles devem arrumar todo o material para a construção, como a embira, o sapê, a madeira para a armação, por utilizar materiais que se deterioram facilmente. As ocas não duram muito, ou seja, os materiais que eles utilizam, eles se acabam rápido, né? Então, essas moradias, essas ocas, elas não duram muito. Duram a vida de um indígena. Ou seja, as moradias indígenas, elas duram menos que a vida dos indígenas, né? Ele terá que ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois sua vida dura mais tempo que a própria oca, né? Que a própria moradia construída. Que uma aldeia é um tipo de oca e a cultura indígena, né? Modo de vida indígena. As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda a sobrevivência depende dela, ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço indígena, ela é parte da própria aldeia. Os materiais empregados para construir as ocas são os que estão disponíveis na natureza, madeira, o cipó, folhas, mas a forma de cada tribo combiná-las é surpreendente. Ou seja, cada tribo tem uma maneira de combinar seus materiais para construir. A atividade, na página 88, você vai usar as palavras do quadro para completar as afirmativas da A até a letra E. Nas aldeias, os espaços são muitos, aí você completa, certo? Observe as imagens das aldeias a seguir e escreva quais são as diferenças entre elas. Você vai observar a imagem e escrever qual a diferença entre as duas. Observe as imagens de aldeias indígenas e escreva a resposta às perguntas apresentadas. Quais os materiais construtivos e como são utilizados? Aí você observa e responde de acordo com cada pergunta. Nossa agenda, página 85 a 89, certo? Então, assista ao vídeo, leia os conteúdos e responda às atividades e beijinhos. Até a próxima aula.